Vou te falar com todas as letras, o que todos têm medo de falar. Vou te falar de tudo isso aí, ó. Esse vídeo de hoje está dividido por blocos. No último bloco desse vídeo vou te revelar, vou te dizer o que já caiu no esquecimento. Veja bem, a gente acha que a corrupção é só uma questão de dinheiro no bolso dos políticos. Mas não é só isso não. Vou te mostrar as vítimas da corrupção. Vou te mostrar que o dia 15 é para explicar ao Congresso Nacional o que significa o poder emana do povo. Que o dia 15 é em proteção do Gabriel Monteiro, aquele soldado do youtuber que poderá ser expulso da PM por ter acusado em vídeo o coronel Ibis Silva de ligação com o tráfico e com a facção do Comando Vermelho. Vou te mostrar que o dia 15 é a favor da continuidade da Lava Jato, que o dia 15 é para parar a diarreia da impunidade e conivência que toma conta desse país, que o dia 15 é pelos impeachments que estão na gaveta do Alcolumbre, que o dia 15 é para lembrar ao Congresso Nacional quem votou no presidente Bolsonaro, que o dia 15 é para mostrar ao nosso presidente que o apoiamos e reforçar para que ele não caia na chantagem, que também não tenha receio de voltar atrás no acordão chantageado pelo Congresso Nacional. Que o dia 15 é para, sem medo de falar, dizer sim, foi chantagem sim. Que o dia 15 é para exigir que o veto 52 seja integralmente os 30 bilhões para ficar com o governo, no governo Bolsonaro. Que o dia 15 é para recordar quem empurrou o Brasil no abismo e para revelar quem são os culpados. Que o dia 15 é em homenagem àqueles que perderam suas vidas, vítimas da corrupção. Sim, vamos falar sobre eles e sobre os culpados. Sim, o dia 15 é o dia do nosso povo heróico erguer a clava forte e relembrar com um brado retumbante o que diz esse nosso hino nacional. Que nós, o povo, estamos cansados das falcatruas incansáveis do Congresso Nacional. Pessoal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. É muito importante. Fica aqui comigo e assista até o fim, porque hoje eu falo o que os outros têm medo de falar. Mas depois da vinheta. Esse cara que pensa que é reizinho, com aquela pancinha chilena, esse cara que tá na lista da Odebrecht, com o codinome de Botafogo, esse denunciado criminoso, foi à Espanha para aprender como neutralizar o nosso presidente. E ele, o Botafogo, quer ser o primeiro-ministro. Ele se acha mesmo, não é não? Pois não é que o herdeiro de Eduardo Cunha, esse filho de criminoso que é esse reizinho Momo, se acha mesmo o primeiro-ministro? Temos de fazer o possível e o impossível para o Botafogo não se eleger e ir para a cadeia, que é o lugar dele, e fazer companhia ao guru Cunha. Fica aqui comigo, porque no próximo bloco vou falar sobre o soldado Gabriel Monteiro, que tem a sua vida ameaçada. Mas antes disso, quer viajar pelo mundo afora? Comer nos melhores restaurantes sem pagar nada? Entre para o Partido da Amante e faça parte do esquema. No dia 23 de outubro do ano passado, o soldado Gabriel Monteiro se passou por um estudante universitário para poder marcar uma conversa com o coronel Ibis. O Gabriel Monteiro filmou uma entrevista com o coronel e posteriormente publicou o vídeo na internet. Ao longo do vídeo, o soldado Gabriel Monteiro acusa o ex-comandante de ter relações com uma facção criminosa do Rio de Janeiro e lhe pergunta se há ligação entre o PSOL e os criminosos. Diz Gabriel: ninguém entende como o senhor entra no coração do Comando Vermelho e não é morto, sendo um policial militar. Continua o soldado: a rua onde o senhor ia é boca de fumo, coronel. O senhor é do PSOL, não é? Não é? Existe alguma ligação entre o PSOL e a criminalidade da Maré? Depois desse vídeo, o soldado foi obrigado a devolver a arma e o porte de sua arma.
enquanto aguarda medidas disciplinares de expulsão da força policial. Mas nesse interim ficou desprotegido e à mercê de ameaças do Comando Vermelho. No dia 15, temos de empunhar esta bandeira também, para que protejam o Gabriel, ou que lhe deem o direito de se proteger com uma arma. No próximo bloco, vou falar sobre a Lava Jato, sobre os impeachments que caíram no esquecimento dentro da gaveta do Alcolumbre. Mas antes disso, quer ser rico, comer bem e ter um bom plano de saúde? Invista no Partido da Coxa. Ali, lindinho, você terá um bom plano de saúde, sem gastar um centavo sequer. O quê? A comida? Bem, a comida não é muito boa, não. Um pouco velha. Mas tem bons rendimentos. Já está mais do que claro que a Lava Jato levou alguns tiros nos pés. Embora a Lava Jato ainda exista, está ferida e mancando. Foi impressionante assistir a esquerda orquestrar e o Gilmar e o Toffoli chancelarem, abençoarem, carimbarem com o carimbo do STF o hacking criminoso perpetrado aos integrantes da Lava Jato. Impressionante também foi ver como todo um mecanismo de proteção foi ativado para a proteção de autoridades enroscadas até o pescoço. Por exemplo, os engavetamentos do Davi Alcolumbre, tudo isso para proteger, para coçar as costas um do outro. Principalmente preocupados, com as delações que começaram a se aproximar de autoridades do Supremo. Mas o que aconteceu com as delações do Sérgio Cabral? Você tem ouvido alguma coisa? Caiu no esquecimento, é? Me diz aí, o que você acha? Por que sumiu de repente? No próximo bloco vou falar sobre o acordão do veto 52. Mas antes disso, adivinhe de quem falo. Ele era pobre, pegou um país rico. Ele ficou rico e o país ficou pobre. De quem estou falando? As primeiras 10 pessoas que acertarem, eu mando um salve para essas 10 pessoas no meu próximo vídeo. Prometido. O veto 52, na prática, o veto parcial de Bolsonaro diz respeito ao controle de cerca de 30 bilhões por parte do Congresso. O Congresso queria botar a mão nessa verba e eles decidirem como e quando e onde utilizar esse dinheiro. Não só uma bela porta escancarada para mais corrupção, mas também para implementar um parlamentarismo num governo que está em curso. Isto significa transformar o Bolsonaro num boneco, onde o Alcolumbre e o Maia decidem tudo e o presidente fica quietinho no cantinho. Muito espertos. Então agora parece que tudo foi resolvido, não é não? Não mesmo, infelizmente não. Para o presidente não ficar totalmente inútil, o governo está cedendo as vantagens. Mas isso por nossa culpa. Em muitos vídeos antigos e recentes tenho convocado manifestações às quartas-feiras. Assista a esse vídeo, por exemplo. O chamado Chegou a Hora, Convocação em Defesa da Democracia. Assistam esse vídeo que já está postado há algum tempo. Se nós tivéssemos ido às ruas logo após o carnaval, na quarta-feira de cinzas, como eu havia sugerido nesse vídeo que postei, nada disso haveria acontecido, pois eles já haveriam sentido o nosso calor emanado na cauda deles. Bem, mas aqui estamos. E temos de fazer o máximo no dia 15/3. 30 bilhões para o governo, sem acordão nenhum. Não aceitamos ficar só com 10 bilhões. Isso é mini parlamentarismo. Isso é truque. Isso é sem vergonhice. Isso é falcatrua. No próximo bloco vou falar sobre o PIB. Mas antes disso, se você tem um apartamento, alugue seu imóvel para Molusco e Guedel Empreendimentos e ganhe R$10 mil por mês. É um belo investimento, né? É neste bloco agora que falo sobre as vítimas da corrupção.
Mas veja como a culpa da lenta recuperação financeira não é culpa do governo Bolsonaro. Explico. PIB, Produto Interno Bruto, é a medida de atividade econômica do país. Nós estávamos esperando uma maior recuperação da economia. No entanto, tivemos um PIB magrinho, é verdade. Mas apesar de tudo, sim, a economia brasileira está se recuperando. Ainda que lentamente, estamos saindo do buraco em que a esquerda afundou o Brasil. A esquerda, o centrão e a mídia ideológica, sabe esses jornais com viés ideológico, que se mordem de raiva porque o governo está dando certo? Então, esses jornalistas a serviço do centrão e da esquerda, esses jornalistas tendenciosos, fazem chacota com sarcasmo zombeteiro a Paulo Guedes e ao presidente Bolsonaro, pelos resultados magrinhos do PIB. E aí ficam chateados porque fazem humor com eles, não é verdade? Mas o que eles são incapazes de falar é a verdade. E a verdade é que os esquemas de corrupção que destruíram o Brasil, que afundaram o Brasil no lamaçal pantanoso, onde essas criaturas corruptas vivem e são homenageadas por países que participaram do esquemão. E por falar em países que participaram do esquemão, a crise financeira de los hermanos argentinos, que são o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, a crise financeira deles respingou e dificultou um maior crescimento para o Brasil. As falcatruas que foram permitidas pelos últimos 30 anos de governo, muito antes do governo Bolsonaro. Governos coniventes como PT, PSOL, PCdoB, MDB, PMDB, PSD, praticamente todos os partidos, mais de 400 políticos foram delatados e apontados em esquemas de corrupção. Nós estávamos acostumados a ver gente sofrendo, não é mesmo? Por falta de atendimento nas filas do SUS. De gente que sofre com a falta de segurança, de gerações de crianças sendo mal educadas e sem capacidade de evoluírem mentalmente por falta de saneamento básico. Gente, criança que vive e bebe água de esgoto. Mas fala a verdade, todas essas vidas sendo perdidas durante os governos de esquerda. Só que tudo isso era escondido dentro de uma bolha de vento e quase ninguém culpava a esquerda. Os socialistas, os que deveriam se preocupar com o povo, viviam la vida louca. Viviam la vida louca. Mas, de repente, algo aconteceu. Algo que não dava para esconder. Primeiro foi Mariana e depois Brumadinho. As pilhas de vidas perdidas e gente que até hoje não foi encontrada. Mariana se arrastou no lamaçal de 2015 a 25 de janeiro de 2019 para se encontrar com o Brumadinho. Lembre-se que essa tragédia, Brumadinho, foi construída e guarnecida com a corrupção de antes da posse do presidente Bolsonaro. Foi construída e desenvolvida na corrupção do MDB, do PT, dos 30 anos de governo que receberam subornos para não fiscalizar essas barragens, para não olharem, para virarem o rosto para as irregularidades. A culpa de tantas vidas perdidas é dos deputados, senadores, ministros e funcionários que encheram a cueca de dinheiro de aqueles que foram agraciados com apartamentos, sítios, terrenos e títulos de cidadão honorário regados ao molho Chateaubriand. E por falar em escargot, será que ninguém se toca que o Molusco está remanejando o dinheiro, o nosso dinheiro? Outra coisa, desde quando um ainda condenado e com muitos processos nas costas, pode ter passaporte liberado para poder sair do país? Não é à toa que o STF perdeu a credibilidade. A culpa de tantas vidas perdidas é daqueles que botaram em liberdade criminosos de uma das piores espécies que existe, os corruptos, coniventes a corruptos.
aqueles que fizeram de conta não saber da corrupção, daqueles que anularam prisão em segunda instância, que inventaram juiz de garantias, que saquearam o pacote anticrime e reforçaram a impunidade. Estes seres do Pantanal, protegidos por togas da obscuridade, deveriam cair de joelhos, em lágrimas, e se autodissolverem em sua própria decomposição. Dia 15 de março, Zangão Blues.